Boa tarde, queridas irmãs, queridos irmãos. Boa tarde. Deus abençoe a cada um de vocês. E nós estamos aqui na igreja da PUC, vivendo essa graça de Deus da Santa Missa. E na primeira leitura, na leitura da profecia de Oséias, no capítulo 2, eu gostaria de começar essa breve reflexão justamente a partir desse versículo 18, onde o Senhor nos coloca, através do profeta Oséias: ela me chamará meu marido e não mais me chamará meu Baal. Sim, o Senhor esteve e está lutando dia após dia pela sua geração, pelo povo de Israel, pelo novo Israel. E na Boa tarde, queridas irmãs, queridos irmãos. Boa tarde. Deus abençoe a cada um de vocês. E nós estamos aqui na igreja da PUC, vivendo essa graça de Deus da Santa Missa. E na primeira leitura, na leitura da profecia de Oséias, no capítulo 2, eu gostaria de começar essa breve reflexão justamente a partir desse versículo 18, onde o Senhor nos coloca, através do profeta Oséias: ela me chamará meu marido e não mais me chamará meu Baal. Sim, o Senhor esteve e está lutando dia após dia pela sua geração, pelo povo de Israel, pelo novo Israel. E na história de Israel, nós vemos em determinado momento que eles começam a seguir os deuses de Baal, uma série de divindades que até hoje, na Terra Santa, existem alguns pontos de culto destas divindades. E alguns israelitas preferiram seguir esses deuses, afastando-se do nosso Deus e Senhor. Foi um momento do povo de Israel muito pesado, onde todos os profetas de Israel foram mortos à espada. Os altares dedicados ao culto de nosso Deus e Senhor foram destruídos. A partir de quem? De um líder do povo de Israel, instigado pela sua esposa Jezabel. Momento duríssimo, onde teve que aparecer na história do povo de Israel um senhor chamado Elias, um grande profeta. Elias combate contra os sacerdotes de Baal, os vence no Monte Carmelo, mas mesmo assim Israel não arredava pé do culto a esses deuses. Mas graças a Deus, depois de uma série de situações, Israel volta à tona, dizendo: nós serviremos ao nosso Deus. Me digam se essa não é a nossa história. Me digam se isso não se repete nos dias de hoje, onde talvez na história de cada um de vocês, na minha história, nós estivemos servindo a outros deuses. Talvez não a Baal, mas a outros deuses como egoísmo, outros deuses como o dinheiro, os poderes, os prazeres, as honras, as glórias. E constantemente a nossa história pode querer voltar a essa o quê? Dimensão. Queridas irmãs, queridos irmãos, nós temos que estar muito atentos, e esse é o meu convite, para recebermos de Jesus este elogio que ele disse a esta mulher: coragem, a tua fé te salvou. Temos que escutar esse elogio de Cristo, não voltando a servir outros deuses, não voltar nessa página virada da nossa vida,
Talvez você esteja dizendo: ai, padre, mas eu não servia a outros deuses. Ok. Mas não volte ao estado que você estava antes de mediocridade na vida. Permaneça e melhore sempre nesse estado de entrega profunda ao seu próximo. Nunca estejamos na nossa vida conformados em voltar àquilo que nós éramos antes, no ruim, nas coisas ruins. Por exemplo, talvez em determinada época da sua vida você viveu apegado a um Deus chamado desespero. Um Deus chamado medo. Um Deus chamado falta de perdão. Sim, porque se podem transformar em verdadeiros deuses. Tem pessoas que têm tanta falta de perdão, não é, Teresa? Que às vezes constroem quase deuses na sua casa, a falta de perdão. E até quando quebram aquele Deus, falta de perdão, até aquele momento a vida fica um caos. Esses dias atendi uma garota da comunidade Olhar Misericordioso, lá de Brasília. E ela veio dar esse testemunho no evento que teve esse final de semana lá em Unai, em Minas Gerais, dizendo: padre, naquele momento de oração, a minha vida deu um clique. Quando eu comecei a dizer: eu não posso voltar atrás nesse ponto. E é fato, se vê pelo rosto, pelas atitudes, a mudança de vida. Queridos irmãos e irmãs, termino com isso. Deus nos quer felizes, verdadeiramente. E a felicidade em Deus, ela brota a partir de uma unicidade de vida, isto é, adorando a um único Deus. Deixemos que Deus seja Deus na nossa vida. Deixemos Deus ser Deus. Ele realizar com seus poderes, com a sua força, com a sua misericórdia que nós clamamos nesse salmo, os seus prodígios e milagres. Esses prodígios e milagres que se repetem até os dias de hoje, de mulheres e homens curados, fisicamente, interiormente. Eu contava para vocês esse testemunho desse padre, esse nosso querido Beato Eustáquio, onde inúmeras, centenas, milhares de pessoas, pelo poder de Deus, curadas na frente desse padre. Milhares e milhares, pela fé, pela unicidade de vida, em adoração ao nosso único Deus. Àqueles alunos da PUC, que essas férias não sejam férias de Deus, sejam entrega maior ao próximo e à nossa vida. Para nós, todos nós que estamos aqui, um convite de Deus, nesse período, acelerar mais a nossa vida e deixarmos Deus ser Deus, crermos no poder de Deus e na nossa vida sermos únicos, termos somente Ele como nosso Deus e Senhor. Amém.